Ok, pessoal, bem-vindos aqui de volta para a nossa última aula de matemática dessa semana, tá certo? Espero que vocês tenham acompanhado todos os conteúdos de forma bem organizada, com o seu professor, com as atividades do grupo do WhatsApp, as atividades que a gente passa aqui na nossa aula da TV são as atividades que a gente também passa para os professores. Então, o professor tem a liberdade de escolher se quer passar as atividades que a gente corrige aqui na TV ou se ele passa uma atividade própria que ele mesmo organizou. Mas a verdade é que a gente, com esse retorno das aulas na TV, a gente está fazendo essa espécie de sincronia, sincronizando o conteúdo que o professor passar no WhatsApp, a atividade, é a mesma que a gente corrige aqui, tá certo? Então, hoje, agora nesse momento, a gente já vai passar para a parte de fazer uma espécie de resumão do que a gente aprendeu no decorrer dessa semana, tá certo? Há poucos instantes a gente acabou de explicar sobre a soma dos ângulos internos dos triângulos, mas também aprendemos a respeito de outros assuntos, a respeito dos números inteiros, tá certo? Então a gente aqui já está concluindo as atividades dessa semana, tá bom? E aí os meus alunos ficam só me perguntando, professor, o senhor não troca de roupa não? Segunda-feira o senhor estava com essa camisa, terça-feira o senhor estava com essa camisa e hoje o senhor está de novo com essa camisa. Calma, eu vou explicar para vocês. É porque quando a gente vem para a TV, a gente aproveita e grava todas as aulas que vai acontecer na semana. Então, se eu apareço na TV na segunda, na terça, na quarta e na sexta, mas quando eu gravo, é um dia só, um horário só, um horário só para gravar todas as aulas, tá bom? Não é que eu esteja com falta de camiseta, não, tá bom? Então, vamos aqui continuar. Vamos aqui para o resumo das nossas atividades que aprendemos nessa semana, tá bom? Vamos relembrar? Olha só, nós aprendemos a respeito da comparação de números inteiros. A gente aprendeu a respeito da comparação de números inteiros. Vou trazer aqui para vocês uma reta, tá aqui a reta, e a gente aprendeu a comparar quem é maior do que quem, tá certo? A gente aprendeu que um número que está sempre mais à direita é sempre maior do que o número que está mais à esquerda. A gente aprendeu que qualquer positivo é maior do que qualquer negativo. A gente aprendeu que o zero é maior do que qualquer negativo. E a gente aprendeu que dentro dos negativos, aquele que estiver mais distante é menor do que o que estiver mais próximo do zero, tá certo? Então a gente aprendeu a respeito dessas comparações. Por exemplo, aqui, o menos 2, por que o menos 2 é menor do que o menos 1? Porque como os dois são negativos, o menos 2 está mais distante do zero, logo ele é menor, ele está mais à direita. Vamos combinar aqui, o que tiver mais à direita, aliás, o que tiver mais à esquerda é sempre menor do que o que está mais à direita. Outro exemplo, o zero, aqui ele está dizendo que o zero é maior do que menos 5. Sim, o zero está mais à direita do que o menos 5. O zero é maior do que qualquer negativo, tá certo? E por fim, mais 1 é maior do que menos 10. Olha só, o mais 1 é um número positivo e o menos 10 é um número negativo. E qualquer positivo é menor do que qualquer negativo. Aprendemos a respeito disso essa semana. Nessa semana, nós também aprendemos a respeito da ordem dos números inteiros, tipo assim, organizar eles do menor para o maior ou do maior para o menor, seja como for, a forma de organizar de forma correta esses números. Por exemplo, aqui nós temos os números menos 1, mais 7, 0, 2 e menos 4. Se eu for organizar aqui em forma crescente de valor, ou seja, do menor para o maior, quem é o menor deles aqui? Você vai logo para o negativo, né? Porque o negativo é sempre menor. Quem é o menor? O menos 1 é o menos 4. O menos 4 está mais distante do zero. Então, se for para organizar do menor para o maior, ou seja, de forma crescente, a gente vai pegar o menos 4, depois vem o menos 1, depois vem o 0, depois temos o 7 e o 2. Ah, professor, mas o 2 nem tem sinal. Quando não tiver sinal, a gente já sabe que é porque ele é positivo. Então, depois do 0 vem o 2 e do 2, depois do 2 vem o mais 7. Então, se a gente for organizar esses números aqui, ficará dessa maneira. Menos 4, menos 1, 0, 2 e mais 7. Aprendemos isso nessa semana também. Também aprendemos a respeito da localização na reta, como localizar
um ponto em uma reta. Por exemplo, nessa reta que está aqui aparecendo para vocês, nós temos o 0, temos o 12 e aparece 2 pontos, o ponto A e o ponto B. A gente ensinou para vocês que para a gente saber quanto vale cada um, é só a gente saber qual é o espaçamento, de quanto em quanto ele vai pulando de um para o outro. Por exemplo, aqui do 0 para o 12, já deu para perceber que não vai pulando de um em um, né? Então, como é que a gente deve fazer aqui? No caso, do 0 para o 12, eu pego 12, né? 0 para o 12 dá 12. E divido entre os espaços que estão aqui. Aqui nós temos quantos espaços? Nós temos vou pegar bem aqui. Nós temos do 0 para cá pula um espaço, daqui para cá 2 espaços, daqui para cá 3 espaços, daqui para o 12, 4 espaços. Então eu pego o 12 e divido por 4, para saber de quanto em quanto ele vai pulando. 12 dividido para 4 é igual a 3. Então vai pulando de 3 em 3. Então se ele vai pulando de 3 em 3, eu vou colocar aqui, ó, esses números aqui, ó. O 0 está aqui, 0 com 3, 3, 3 com 3, 6. Aqui vale 6, então o B vale 6. E o A? Aqui é 0, então vai voltando para cá para os negativos. Mas voltando de quanto em quanto? De 3 em 3. No caso, vai diminuindo de 3 em 3. Então, aqui é 0, voltando dá menos 3, voltando menos 3 dá menos 6, voltando menos 3 dá menos 9. Então, o A será igual a menos 9. Nessa semana, nós também aprendemos a respeito da localização de alguns pontos na nossa reta. Com o professor Carlos Henrique, que vocês assistiram a aula na quarta-feira, vocês aprenderam sobre como adicionar e subtrair números inteiros, a adição e subtração de números inteiros, né? Que é quando a gente junta um com o outro, tá certo? Por exemplo, aqui, mais 2 mais 5, né? Eu ensino para os meus alunos que quando você junta 2 números inteiros, em que ele é acompanhado do sinal, mais ou menos, você faça de conta que você está trabalhando com dinheiro, tá certo? O mais é quando você tem e o menos é quando você está devendo. Então aqui, mais 2 mais 5, eu tenho 2 e também tenho 5. Então no total tenho quanto? Tenho 7 positivo. Na segunda situação, eu tenho 5 e estou devendo 2. O que é que eu faço? Oxente, pago o que você está devendo. Pego 5 pagando 2, sobram quanto? Sobram 3. No de baixo, tenho 4 e estou devendo 7. Mas tente pagar o que você está devendo. Pegue esses 4, paga, mas ainda vai ficar devendo alguma coisa, né? Então vai ficar devendo quanto? De 4 para 7 vai ficar faltando 3. Você ainda vai continuar devendo 3. E por fim, eu estou devendo 5 e também estou devendo 6. Então no total eu estou devendo quanto? Soma 5 mais 6, 11 e coloca o sinal de menos, que é para dizer que você está devendo. Além da adição e subtração, nós também aprendemos a respeito do que a gente acabou de mostrar para vocês, os ângulos dos triângulos, em que a soma dos ângulos tem que ser igual a 180 graus. Aqui no caso, se eu tenho 70 e 35, já dá 105. Para 180, falta quanto? Então é só fazer 180 menos 105, que dá um total de 75. Então aprendemos a respeito disso nessa semana, que é uma espécie de mapa mental de tudo que aprendemos nessa semana. Agora, antes de nós passarmos para o exercício, eu vou chamar um vídeo para mostrar para vocês algumas curiosidades a respeito de um número inteiro. Temos os negativos, temos os positivos e temos o que fica bem no meio, que ele não é nem positivo e nem é negativo. Você já sabe que número é? Então eu vou chamar agora para vocês um vídeo falando a respeito algumas curiosidades sobre como foi concebido esse número. Acompanhe o vídeo, por favor. À primeira vista, pode parecer que o 0 é nada. Na verdade, ele nem existe há tanto tempo e mesmo assim as pessoas conseguiam fazer cálculos. O fato é que a chegada dele tornou o nosso mundo muito mais sutil e ao mesmo tempo complexo. Mas, antes de ser incorporado à matemática, o 0 teve que batalhar por mais de 1500 anos até ser considerado um número de verdade. O 0 apareceu pela primeira vez na Babilônia por volta do ano 300 a.C. Naquela época, os babilônios usavam o chamado sistema de numeração posicional,
onde o valor de cada dígito depende da sua posição. Por exemplo, no nosso sistema numérico, que também é posicional, o número 2 não vale o mesmo que o 2 com o 5 ao lado, ou seja, 25. A posição do 2 muda de unidades para dezenas e seu valor também é transformado. O problema é que a ausência do zero no sistema babilônio criava uma certa confusão. Usando o exemplo anterior, seria como querer diferenciar o 25 do 205, deixando um espaço entre o 2 e o 5. Obviamente, o espaço vazio não era um método muito confiável. Por isso, eles criaram um símbolo para representar a presença da ausência, ou seja, para dizer que ali não havia número algum. O que é incrível é que os maias, a 12 mil quilômetros de distância, tiveram exatamente a mesma ideia. Mas a representação gráfica dos maias era muito mais complexa que a dos babilônios e muitíssimo mais complexa que o nosso zero atual. Na verdade, ele nem era um símbolo só, eram vários. Às vezes, o zero era um homem tatuado com um pingente no pescoço e a cabeça inclinada para trás. Outras vezes eram figuras inteiras, meia-flor e até figuras impossíveis de descrever. Em todo caso, como para os babilônios, o zero dos maias não era um número propriamente dito. Era algo parecido com a vírgula hoje em dia, que serve para separar os decimais. Ela é parte do sistema numérico, mas não é um número. Criar um símbolo para o zero foi importante, mas o salto conceitual brilhante foi a sua definição explícita. E isso só aconteceu no ano 630 d.C., na Índia. E não é por acaso que foi por lá. Para os antigos indianos, os conceitos de nada e de eternidade eram uma parte muito importante das suas crenças. O universo nasceu do nada e a volta ao nada é o objetivo final da humanidade. É por isso que, culturalmente, não tiveram qualquer problema em se adaptar à ideia do zero como vazio. Alguns dizem até que a forma circular do zero representa o ciclo da vida, também conhecida como uróbulo, aquela serpente da eternidade que come a própria cauda. Já outros dão ao zero uma origem mais terrena, literalmente. Dizem que a sua representação gráfica foi inspirada na forma como os antigos indianos faziam seus cálculos, ou seja, no chão com pedras. O que acontecia é que ao tirar uma pedra ficava um buraco redondo marcado na terra, como uma representação do movimento de alguma coisa para nada. Só que, para o zero entrar na mesma categoria que os outros números, ainda era preciso ter leis sobre como somar, subtrair, multiplicar e dividir com ele. E foi exatamente isso que o matemático indiano Brahmagupta fez. Ainda que as divisões com zero tenham criado problemas que perduraram por séculos. Suas ideias foram incorporadas na China e no Oriente Médio, onde o zero entrou na lista dos números que usamos até hoje. Foi assim que, com apenas 10 dígitos de 0 a 9, os matemáticos conseguiram criar e manipular números enormes de uma maneira muito mais eficiente. A consequência disso é que os números começaram a ficar cada vez mais abstratos e a perder a sua correlação com os objetos da vida real. Já não eram mais 2 maçãs e 3 cabras, mas sim 2 e 3. Essa crescente abstração beneficiou particularmente o zero, o número que significava nenhuma cabra. Ou pelo menos era isso que se esperava. Por volta do ano 970, o zero chegou à Europa, onde enfrentou a sua batalha mais dura. Longe de ser bem-vindo, ele foi combatido e até proibido. O problema, diziam, é que ele abria caminho para os números negativos e estes legitimavam os conceitos de dívida e empréstimo. E eles não estavam tão errados, já que os próprios indianos já chamavam os números negativos de dívidas. A questão é que o problema com o zero não passava só pela economia. No nível mais abstrato, o zero era visto como a aceitação de um mundo sem Deus, o que, claro, não agradava à Igreja Católica. Além disso, estávamos na época das Cruzadas, quando qualquer ideia de origem árabe era vista pelos cristãos com, no mínimo, desconfiança. Foram necessários séculos de debates científicos, filosóficos e religiosos para que, finalmente, a completa aceitação do zero fosse possível. Isso já no século XV. A essa altura, pode até parecer que o zero tinha sido o retoque final do nosso sistema numérico indo-arábico. Mas, na verdade, foi só o início de uma revolução que transcendeu a matemática e mudou para sempre a física, a química, a biologia e muito mais. Graças ao zero, os números puderam se distanciar das necessidades práticas, como contar os dias ou cabras, e se tornaram entidades abstratas com vida própria. Em outras palavras, o zero deixou de ser o nada e virou uma das maiores invenções da humanidade. Não gostei. Tira isso daí, porque senão eu vou querer ler. Bom, se você gostou, deixa o seu like, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau! Ok, pessoal. Depois do vídeo, vocês viram o quão surpreendente foi a forma como o zero foi concebido, não é verdade? A resistência que ele teve, né?
de ser aceito dentro das civilizações, as superstições que tinha a respeito do zero. Tinha povos que não utilizavam o zero não, porque como ele dá a ideia de nulo, algo vazio, lembra muito bem a morte, a ideia de morte, a ideia de vazio. Então, em algumas civilizações, existia inclusive preconceito a respeito desse número e superstições, e por isso ele teve grande resistência para ser aceito no decorrer dos tempos. Mas hoje, graças a Deus, o zero vem para nos ajudar a resolver muitas situações do nosso dia a dia. Tudo bem? Então vamos para o nosso exercício. Esse exercício que eu vou passar para vocês agora é o exercício que o professor passou para você no grupo do WhatsApp, provavelmente. Você já teve tempo de copiar, se for o caso de copiar ou não, então anotar o número da questão, tentou responder e agora vamos para a parte da correção para saber quantas e quais questões vocês acertaram. Espero que vocês tenham acertado todas as questões, tá bom? Vamos então para a nossa primeira questão de hoje, dessa nossa última aula de matemática. Olha só, a primeira questão diz assim: um elevador se encontra no andar térreo de um edifício. Usando números inteiros positivos ou negativos e considerando o térreo como sendo o zero, indique o andar onde o elevador se encontra quando. Aí ele deu um exemplo. Está no zero e subiu o 8. Então ele se encontra em qual andar? Representando com números inteiros. Ele estará no andar mais 8, porque ele subiu, né? Vocês sabem que existem edifícios que têm andares que é para cima, mas tem andares que são os chamados andares subterrâneos, em que ele é para baixo. Então, é uma situação em que é possível representar os números positivos. Aliás, os números inteiros. Na hora que a gente chega no prédio, no edifício, ali é o andar térreo, é o zero. Os andares de cima são os positivos e os andares subterrâneos representam os números negativos. Letra A. Se ele está no andar térreo, está no zero e sobe 5 andares, que número que eu coloco para representar? Muito bem, mais 5. Letra B. Está no zero, está no térreo e desce 2 andares. Como é que eu represento? Menos 2. Letra C, está no zero, está no térreo, sobe 9 e desce 6. Ele vai parar em qual andar? Sobe 9 e depois do 9 desce 6. 9 menos 6 para no andar do terceiro andar, ele para no terceiro andar. E na letra D, ele desce 4 andares e sobe 2. E parou em qual? Desce 4 e volta 2. Então, parou daqui para cá, dá um total de 2. Só que como é para baixo, a gente coloca negativo, menos 2. Anotem aí no seu caderno e espero que vocês tenham acertado, tá bom? Na segunda questão, trabalhando com a reta numérica, resolva. Quantas unidades vocês têm que andar para ir do menos 8 ao mais 1? Quantas unidades vocês têm que andar para ir do menos 8 ao mais 1? O menos 8 é negativo até chegar no mais 1. Passa pelo zero até chegar no mais 1. Organizando aqui, espero que vocês tenham feito dessa maneira aqui, ó. Do menos 8, pula para o menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, até chegar no mais 1. Ele quer saber quantas unidades pulou. No 8, não já conta com 8 não. Do menos 8 para o menos 7 é que conta uma unidade. Então, menos 7, menos 6, menos 5. Se você for somar, aqui vai dar quantos números apareceram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Total de 9 unidades.
Ok, pessoal, continuando aqui sobre uma nova ótica a partir de um ângulo diferente, vamos aqui continuar resolvendo as nossas questões. Paramos na letra B. Olha só, quantas unidades você tem que andar para ir do mais 6 ao menos 2? Olha só, está no número positivo e vai voltar para o número negativo. Se você organizou no seu caderno dessa maneira, está correto, ó, do mais 6 até chegar no menos 2, não é verdade? Até chegar no menos 2. Então, a gente vai pular quantos? Aqui eu contei o contrário. Do menos 1, do menos 2. Pula para o menos 1, para o 0, para o mais 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e para o 6. Se fosse o contrário, também daria, obviamente, a mesma quantidade. Então, aqui no caso, a gente pulou 8 unidades. E na letra C, ele quer saber quantas unidades a gente vai pular para andar do menos 5 ao mais 4. Se você organizar, vai ficar assim, ó. Do menos 5 ao mais 4, você vai pular para o menos 4, para o menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, que dá também um total de 9 unidades, tá certo? Também dará um total de 9 unidades. Anotou aí no seu caderno? Acertou essas questões? Muito bem, vamos passar aqui então para a nossa próxima questão. Responda se a afirmação é verdadeira ou falsa. Vamos lá? Letra A. Todo número positivo é maior do que um número negativo? Olha para mim. Todo número positivo, que é mais à direita, sempre é maior do que qualquer negativo mais à esquerda? Sim, é verdade essa informação. Coloca aí no seu caderno. A terceira questão, letra A, a resposta, a afirmação é verdadeira. Na letra B, todo número negativo é maior do que zero? Onde é que estão os negativos? Estão à esquerda. E o zero está aqui no centro. Os números à esquerda é maior do que o que está no centro? Não, Nanina, não. Com certeza não. Essa informação é falsa. Na realidade, os negativos são menores do que o zero e não maiores. Na letra C, o zero é maior que todos os números negativos? O zero é maior do que todos os números negativos? Sim, é uma informação verdadeira. O zero é maior do que qualquer número que esteja à sua esquerda, que no caso são os negativos, tá certo? Então essa informação com certeza é uma informação verdadeira. Na letra D nós temos qualquer número positivo é maior do que zero. Qualquer número positivo é maior do que zero. Isso é verdade? Sim. Até quando era dentro dos naturais, a gente sabia que qualquer número era maior do que o zero. A gente tinha a ideia de que o zero era o menor número de todos. Aí, essa questão está trabalhando só com os números que a gente já conhecia, que são os naturais, do zero para frente. Porque os naturais também são positivos, né? Então, qualquer número positivo é maior do que o zero? Sim, é verdade. Uma coisa que a gente sabe desde pequeno, mas que como agora com essa nova ideia de números positivos e negativos, a gente às vezes se confunde um pouco. Na letra E, considerando os números inteiros, menos 3 e 6, o que está mais próximo da origem é o 6. É o 6? A origem, quem é que representa a origem? O zero. Quem é que está mais próximo do zero? É o menos 3 ou é o 6? Aqui a gente, em relação à proximidade, a gente vai calcular as distâncias, né? Está aqui o zero, o 6 você vai andar 6 unidades e o menos 3 você vai voltar só 3 unidades. Então, o 6 é o que está mais próximo? Não, seria no caso o menos 3. Então, a informação é a informação falsa, porque quem está mais próximo é o menos 3. Porque aqui nós estamos trabalhando com a ideia de proximidade, que está mais próximo ou não, tá certo? Na letra F, considerando os números menos 5 e 1, qual é o maior? É o 1. Entre os números menos 5 e 1, o maior é o 1. Olha só, o menos 5 é negativo e 1 é positivo. E a gente sabe que qualquer positivo é maior do que qualquer negativo. Logo, a informação é uma informação verdadeira. Espero que nessa questão você tenha acertado todas as letras dela, tá bom? Vamos agora para a nossa quarta questão. Expresse utilizando a adição de números inteiros cada situação que segue e dê o resultado. Ele quer que a gente represente os números
de forma dentro do conjunto dos números inteiros e quer que a gente dê o resultado também. Na letra A, em um jogo, a Alice ganhou 12 pontos e perdeu 7. Ganhou 12 e perdeu 7. Como é que fica? Mais 12 menos 7. Ganhou 12 e perdeu 7. E mais 12 menos 7 é igual a quanto? Normalmente, 12 menos 7. Dá um total de 5 pontos. Ela tem 5 pontos. Na letra B, uma comida congelada estava sendo mantida a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. E sofreu uma variação de menos 5. Ficou gelado menos 5 graus Celsius ainda. Já estava gelado e ficou mais gelado ainda. Estava no menos 20 e desceu menos 5 graus Celsius. Então, qual será a nova temperatura? Olha só, estava no menos 20 e desceu mais 5 ainda. Então, ficou menos 20 com menos 5. Então, essa comida estará com a temperatura de menos 25 graus Celsius. Na letra C, em um torneio de futebol, um time tem 14 pontos ganhos e 20 pontos perdidos. Ganhou 14, mas sofreu 20. Então, no caso aqui, se fosse dinheiro, era fazer. Você tem 14 e está devendo 20. Paga os 14 e ainda vai ficar devendo quanto? 6. Então, esse time está com 6 pontos perdidos, no caso. Na letra D, seu João depositou R$ 239 em sua conta, que estava com um saldo devedor de 540. Ele pegou 239, depositou na conta, só que lá na conta ele já estava devendo para o banco R$ 540. Tá certo? Então, qual será o novo saldo da conta do seu João? Você deve pegar o 540, diminuir o 239 para ver quanto que sobrou para a conta. Ele estava devendo 540, olha aqui o sinal de menos. E o outro ele colocou 239. Então, você faz a subtração de um para o outro, do maior para o menor. 540, em termos absolutos, ele é maior do que o 239. O sinal é que vai diferenciar se o cara tem dinheiro ou se está devendo dinheiro. Mas você fazendo 540 menos 239, vai dar um total de R$ 301. Ele passou a ter esse valor ou ele continuou devendo? Continuou devendo. Ele depositou 239, mas como estava devendo 540, ainda ficou devendo R$ 301. Ficou devendo R$ 301. E aqui na nossa última questão de hoje, né, para encerrar, acabamos de aprender a respeito da soma dos ângulos internos de um triângulo, em que a soma deles três tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus. Se eu já tenho 60 aqui e 60 aqui, dá 120. 120 para 180, falta quanto? É só fazer 180 menos 120. 180 menos 120 vai dar exatamente... Muito bem, vai dar um total de 60 graus. Então, esse valor do x aqui que está faltando, mede 60 graus. Na letra B, nós temos o x, temos o ângulo reto e temos o 30. No ângulo reto, a gente já sabe que mede quanto? 90. Então, 90 mais 30 dá quanto? A soma de tudo tem que dar quanto? 180. 90 mais 30 já vai dar 120. 120 para 180, falta quanto? É só pegar 180 e diminuir os 120, que o que sobrar será o valor do x, que no caso mede 60 graus. Mede 60 graus também, 60 e 60 nos dois. Ok, pessoal, quero aqui agradecer a vocês pelo acompanhamento das aulas no decorrer dessa semana, tá certo? Espero que vocês tenham fixado na mente de vocês os conceitos do principal assunto dessa semana, que foram a respeito dos números inteiros, para que assim você possa dar continuidade aos assuntos do 7º ano. Tudo bem? Desejo a vocês um ótimo final de semana, cuidem-se e até a próxima semana, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!